Fala pessoal, bem-vindo a mais um NBcast. Nesse falaremos sobre a Porsche Cayenne Coupé, o novo SAV, da Porsche, ou SAC, que a gente vai falar mais detalhes sobre isso. Meu nome é William, maldito momento em que a SsangYong criou o Action, que é a origem desse tipo de categoria. Maldita seja a SsangYong. Fala pessoal, meu nome é Henrique, nunca teria um SAV ao invés de um SUV. Apesar que acho que também não teria um SUV, mas segue o jogo. Então, bom, novamente só eu e Henrique, os vagabundos estão aí. Não sei o que aconteceu, eles nem responderam mais no final aqui. Daqui a pouco aparece o Matheus perdido aí falando oi, debandada. Né? É debandada, velho. Tá foda, viu? A gente vai ter que começar a cortar regalia, cortar salário, tá difícil. Pois é. Então é o seguinte, a ideia é uma categoria nova que a Porsche criou. É o modelo, eu falei da SsangYong, porque muita gente acha que a BMW começou com a X6, né? Que a BMW, início ela chamava de SAV, que é Sport Activity Vehicle, e depois virou SAC, que é Sport Activity Coupé, né? Isso começou lá na X6, como em 2009, como produto final, e o conceito em 2007, né? Mas a SsangYong, que é uma empresa coreana, inclusive a gente tem esse modelo da Action que eu falei, tem aqui no Brasil, que é um carro que foi lançado em 2005 com o modelo 2006, ou seja, 2-3 anos antes da X6 com a BMW. Inclusive o carro usa a mecânica da Mercedes, se eu não me engano é daquela classe C, a W203, que é um modelo antes da C63, né? Então era mecânica Mercedes o carro. Até eu lembro que, lembrando alguns detalhes assim, lembrei que o Lalo chamava o X6 de Hulk de 4. Porque o carro ele era uma proporção meio esquisita, né? Aí depois acabou vindo a Mercedes com a GLE Coupé, BMW com X2, X4, a Mercedes também com a GLC Coupé. E depois eu não duvido assim, num futuro próximo, a Porsche lançar a Macan Coupé também. Eu não duvido absolutamente nada, já que tá tudo isso aí na moda, né? E aí a Audi vem, né, com Q4, Q6. Ah, é. A gente pode falar, talvez a Q8 seja alguma coisa também, né? É um pouco diferente, mas talvez seja essa pegada, porque ele tem um teto mais baixo, ele não tem aquela curva tanto assim, mas acho que pode ser considerado assim como a Urus, talvez, né? Algo do tipo assim. É, verdade. Welcome to the brand new Porsche Cayenne Coupé. Então a Porsche, ela tá determinando, pelo menos que eu vi, estão chamando também pelos vídeos, de como dois nomes, né? Então se você quer a Cayenne normal, você chama de a Cayenne SUV, que é o Sport Utility Vehicle, que a gente já conhece. Ou então você tem a versão Coupé, que agora chama Cayenne Coupé. Então, Cayenne SUV ou Cayenne Coupé, né? Desde que a SsangYong lançou nessa categoria que você tá falando, e de fato pouca gente lembra, né? Foi lembrar mais depois que a BMW lançou a X6, fez aquele todo furdúncio. Eu fico me perguntando como pode um SUV fazer tanto sucesso. Já não é segredo para ninguém que a Cayenne salvou a Porsche de uma falência, e também já não é segredo para ninguém que hoje vende-se qualquer tipo de SUV aqui no Brasil. Lançou SUV, vende. Só para vocês terem uma ideia, a Urus quadruplicou a venda as vendas da Lamborghini aqui no Brasil, não que fossem tão expressivas, mas 4 vezes a venda de Lamborghinis com a chegada da Urus. E o William estava falando no sábado, que a gente estava lá na Porsche, comentando que as vendas de Cayenne e Macan vêm numa constante progressão, enquanto as vendas de 911, salvo os modelos, né, quando são lançados, como foi o caso do 992, dá um pequeno pico, e depois parece que eles estão em uma, digamos assim, um envergonhado decrescimento. Assim, as vendas vêm decaindo, caindo, e as vendas de SUV cada vez mais subindo. Então você percebe que é uma tendência no mundo, né, que se tenha mais SUVs, mas eu não entendo como que um SUV pode fazer muito mais sucesso do que uma perua, por exemplo, né? Então o que fizeram com a Cayenne Coupé? Aproveitaram exatamente o mesmo chassi da Cayenne normal, que já é aquele chassi dividido em toda a plataforma Volkswagen, Touareg, Integra, Q7, Q8, e fizeram um carro com uma linha de teto um pouquinho mais acentuada. Então o que você ganha comprando uma Cayenne Coupé? Você ganha menos espaço interno, você ganha um teto 20 mm mais baixo, você ganha um banco traseiro 30 mm mais baixo com uma posição mais voltada para trás, então você vai sentado meio que num ângulo, você ganha menos espaço de porta-malas e você ganha um aerofólio traseiro. Basicamente é isso que você ganha numa Cayenne Coupé. Então eu juro que eu tento aqui com os meus botões entender o perfil de comprador de um carro desse, por que compra esse carro ao invés da SUV normal, já que é um carro para você carregar a família, já que é um carro para você ter praticidade no dia a dia, por que você colocaria essa praticidade
à prova, né, ou em xeque até, em prol de um desenho um pouquinho mais esportivo, num carro que na verdade não é esportivo, num carro que na verdade é um SUV usado para fazer viagem. Ninguém vai enfiar a Cayenne Coupé num track day, velho, não vejo isso acontecendo. Outra coisa que eu esqueci de falar, o carro é 2 mm mais largo, então mais uma vez é o apelo visual, você ganha no stance, você ganha no desenho, você ganha na agressividade, porém você perde na praticidade e no conforto, talvez, que seriam dois dos pilares porque você teria um SUV ou uma perua. Então, de novo, eu não entendo, mas vamos aqui debater um pouquinho mais sobre o carro antes de tirar qualquer tipo de conclusão. Now in its third generation, Porsche have finally decided it's time for a coupe version. Então, nisso que o Henrique falou, só para o pessoal entender a questão do SUV e o que está acontecendo. Aqui saiu uma reportagem na Carbus, eu sempre acabo vendo outros veículos de informação, né? Até eu mandei pro Corner, até porque é muito engraçado que o título é muito sensacionalista. O título da reportagem era assim: Porsche 911 pode estar em sérios problemas. Aí você fala, nossa, recall fudido, fudeu a produção inteira, né? Você pensa assim, ih, caralho, sabe? Eu falei, nossa, a gente já vai, dependendo, já passa pro Corner, passa pra galera que comprou, né? Pra tipo, você já pensa assim, preocupado com a galera, né? Aí eu falei, a reportagem é isso que o Henrique falou, né? Na verdade, é uma projeção, assim, ao longo de anos de evolução de vendas desde o início da Macan, desde a primeira até agora, até a Macan e a Cayenne, né? Então eles têm um início, uma curva, assim, né? De vendas aumentando cada vez mais, assim, cada vez mais forte. Acaba sendo até inversamente proporcional à venda de carros tipo 911, vai. Ele teve um nível forte que o mercado mundial... Acho que o planeta acabou ficando mais rico, teve a quantidade de pessoas também no planeta aumentar, então teve um aumento substancial, mas a ideia da curva ela vai descendo, ela vai tende a descer no 911 cada vez abaixando cada vez mais. Óbvio que, como o Henrique falou, a gente tem algumas questões aí no meio do caminho, como por exemplo, quando lança, dá exemplo, uma geração nova, tipo a 991, aí teve o Mark II também, então dá aquele boom inicial, que é aquele, opa, vamos retomar as vendas, dá aquela curva, sobe um pouco, depois acaba estabilizando, depois acaba descendo, o 992 dá uma subida forte, né? Que muita gente fala, puta, acho que do Mark 1 pro Mark 2 eu acho que eu não iria esperar a nova geração. Então dá um boom forte, mas depois no tempo estabiliza. Agora a gente tá num boom forte porque é novidade, né? Tá começando a chegar aqui no Brasil. Mas a ideia é o seguinte, que a ideia da curva não é nem questão de períodos assim curtos, mas em progressões assim, de mais de 10 anos, sabe? Então a ideia do SUV está crescendo muito no planeta, enquanto do modelo esportivo 911, e quando eu falo isso, não encare isso como o carro tá ficando ruim, não, na verdade assim, as pessoas estão preferindo SUVs no planeta, assim, é uma tendência mundial, vai. Talvez até quando lançou o telefone, lançou o iPhone, era tendência todo mundo ter esse tipo de telefone, então foi subir, é tipo uma ideia dessa, né? Então, assim, apesar do título sensacionalista e ridículo, que pode estar em sérios problemas, até o Corn deu risada do título quando eu mandei pra ele, mas a ideia é exatamente isso, porque alguns modelos, eles até mostram na reportagem, fala até alguma coisa da Panamera também, que aumentou um pouco, principalmente com esse novo design, que é um carro muito mais bonito que o primeiro, então deu um aumento substancial, sabe? Então, assim, às vezes o cara... em pensar... Aliás, nesse fim de semana acabei tocando com algumas pessoas sobre isso, que tipo... Tem uma pai e filho, assim, que eles têm um 911 Turbo. Eu tava conversando com eles no domingo, e eles falando que... Não, então, eu gosto do 911 porque, por exemplo, consigo sair eu, a minha esposa e o meu filho. O meu filho que é menor, acho que tem menos de 13 anos. Então eu consigo ter... Até tem um outro caso de uma outra família que... O pai, assim... Ele gosta de carro esportivo, aí ele tem a esposa, a filha também gosta de carro esportivo, a mãe nem tanto, mas é tipo, a opção de sair no fim de semana, o cara tem que optar ou a esposa ou a filha, porque ele tem um Cayman. Então é o seguinte, aí ele até cogita forte trocar o Cayman pelo 911, porque ele consegue levar a esposa e a filha. Então é interessante como vai ser, né? Aí você vai pensando em famílias maiores, as pessoas vão crescendo, então eles acabam optando, porque assim... Querendo ou não, a ideia da Urus, você pensa assim, puta, é meu sonho ter um carro esportivo, tal, desde pequeno, sempre precisa ter uma Lamborghini, mas às vezes o cara vai lá e forma uma família. E a questão do carro esportivo, além de chamar muita atenção, tem muitos
muitas esposas aí, ou companheiros, que seja, tem um ciúmes muito do carro, né? A gente viu muitos casos disso daí em passeios que a gente fazia. Em que a esposa detestava quando saía com tal carro, ou ela nem queria estar junto com a gente por causa do carro, que chamava muita atenção e tudo mais. Não rolava meio um atrito, né? Então a ideia de você pegar um carro maior, que é pra ir todo mundo também, né? Sabe, levar família, levar mala, levar mais de um filho. Então a ideia de você ter uma Lamborghini também, você tem uma Lamborghini SUV que você leva a família inteira, né? Então a ideia é essa, da tendência mundial. Lá fora, na Alemanha principalmente, na Alemanha e na França, você vê muito o que eles chamam, a definição, principalmente na Alemanha, chamam de Kombi, né? Que seria as versões Touring dos carros. Série 3 Touring, Série 5 Touring, você acha de tudo. A mais antiga que eu vi foi, acho que, a E34 na Série 5, né? Cara, você vê de tudo, desde lá até agora. Vi muita E60 perua. De tudo que você imagina, diesel. Eu vi uma M5 parada da E60 lá dessa última vez que fui pra Alemanha. Mas é interessante como o conceito de perua funciona muito mais na Alemanha do que aqui no Brasil. Lá você vê, mas é muito mais difícil. A gente viu, acho que toda vez a gente viu umas 4, 5, X6 assim. Mas é muito mais difícil, até engraçado que te chamam a atenção exatamente inversamente proporcional aqui. O que a gente vê uma perua andando, uma série 5, uma série 3 que é difícil de ver, uma classe C que seja. O que chama a gente atenção, nossa, olha uma C perua, uma série 5 perua, né? É exatamente o contrário lá, eu vejo as pessoas olhando um SUV, porque não é comum, né? Bizarro como que funciona isso. Mas sobre a ideia do Track Day que a gente falou da Cayenne, cara, teve um primeiro evento que eu fui do Porsche Clube. Tinha um cara que tava com uma Cayenne, Henrique, da primeira geração. Eu acho que até o Matheus tava, ele deve ter comentado alguma coisa. A gente viu, o cara veio com família. Foi meio que tipo, desce todo mundo, vou dar uma volta em Interlagos. Mano, o cara andando em Interlagos com uma Cayenne. Eu falei, puta, é demais isso, né? Que da hora. Acho que era uma Cayenne Turbo, eu não me lembro agora. E me chamou a atenção por conta disso, né? Mas voltando aqui pra essa Cayenne nova, basicamente eles estão exibindo três modelos, são 3 motorizações, né? Então, o de entrada, que é o 3.0 V6 Turbocharger com 340 cavalos e 0 a 100 em 5.9. Aí você tem um intermediário, que ele é 2.9 V6, ou seja, a cilindrada é um pouquinho menor, só que ele é biturbo, né? Então, de 340 ele vai para 440 cavalos, 0 a 100 é 4.9, é um segundo mais rápido. É bem a linearidade, porque a top de linha até o momento que é a Cayenne Turbo, V8 4.0 Turbo, 550 cavalos, 0 a 100 em 3.9, né? Então 0 a 100 de 1 é 5.9, 8 4.9, 8 3.9, é bem essa progressão, né? Todas com câmbio Tiptronic S de 8 marchas. Pra quem questiona por que a Cayenne usa Tiptronic, já falou algumas vezes, mas acho que vale a pena trazer. A Cayenne é um carro de capacidade de carga, towing capacity. Com capacidade de carga, um câmbio Tiptronic é muito mais confiável. Tanto que, assim, a Macan não é um carro de carga, ele usa IPDK, é um carro de uso urbano. Apesar que ele tem algumas opções lá de tração, mas assim, é um carro que não é feito para carregar coisa, carregar trailer, ou carregar mala, ou carregar guincho, que seja. Já a Cayenne já tem feito o Tiptronic e é muito bom, tá? Eu vou falar mais pra frente depois da experiência que eu tive, que eu dirigi essa Cayenne Turbo nova lá na Alemanha, que a gente pegou uma da Tecart. Mas é isso aí pelo momento. It's the world's first SUV with an active rear spoiler. Porsche spent years designing it and making sure it was effective, which is why it lifts so high to catch the air coming off the sleek roof. Você tava falando do câmbio Tiptronic, né? E um dos vídeos que a gente vai colocar na descrição aqui é do AutoGefu, que quem apresenta é o Thomas. Inclusive, eu não conhecia esse canal, fui conhecer aqui através do NBcast, do pessoal trazendo esse canal para cá. Incentivo todos vocês a assistirem, são vídeos um pouco mais longos, então esse tem quase 1 hora. Porém o cara debulha o carro inteiro. Design exterior, interior, detalhes, funcionalidades e até um teste na rua. E eu de fato me impressionei no primeiro momento, que o vídeo começa com o launch control, ele tá testando uma Cayenne Coupé Turbo. E cara, é nível assim de ZF da BMW, o câmbio. O câmbio tem horas é ZF. Que parece dupla embreagem. Ele é ZF. Bom, então tá explicado. É ZF. Tem horas que ele parece dupla embreagem. Você começa a se questionar, que é uma pergunta que a gente já faz há algum tempo, quem acompanha a gente sabe, o quanto os câmbios de dupla embreagem de fato vão durar no mercado, com câmbios automáticos não tão bons assim. Mas um outro ponto que eu queria tocar aqui é o preço. Então é uma coisa que também é falado, que a diferença de preço da Cayenne SUV para a Cayenne Coupé, ela é grande. Eu tô aqui no site da Porsche US, por exemplo, estava comentando com o William um pouco antes de começar a gravação. Se você quiser comprar uma Cayenne básica,
A Coupé você paga 66.800 dólares, né? A partir de... Porém, na Coupé você paga 75.300 dólares. São 8.500 dólares a mais por uma Coupé. Em compensação, na Turbo, se você quer lá a outra ponta da régua, você paga 126 mil dólares e 500 em uma Cayenne SUV Turbo. E na Turbo Coupé você paga 130.100 dólares. Então a diferença cai consideravelmente aí para menos de 4 mil dólares. E é estranho isso, e a gente estava tentando entender aqui no começo do episódio, até antes, né, de começar o episódio, aliás, o porquê dessa diferença tão grande na Cayenne de entrada. E o William matou a pau, isso também é falado no vídeo da AutoGefu aí. A Cayenne Coupé, ela tem a desculpa dela vir um pouco mais equipada. Eu dei uma olhada aqui por cima em equipamentos, mas assim, ela vem com PASM, né, que é a suspensão ativa, vem com freios um pouco maiores, vem com alguma perfumaria a mais interna, mas assim, de novo, né, o quanto que de fato eu pagaria mais por ter o desenho, né, com a desculpa de ter um pouquinho mais de equipamento. Também não consegui olhar numa Cayenne base SUV quanto custaria para colocar esses equipamentos que vem na Cayenne Coupé. Se ficaria ali mais ou menos o mesmo preço ou não. Parece que não consegui ver. Outra coisa que a Cayenne Coupé traz de novidade, que inclusive quem quiser olhar no site da Porsche do Brasil aí já tem, né, o material para vocês darem uma olhada, é o Sport Lightweight Package. Então, mais uma vez, né, forçando a barra com o desenho, se não ficasse evidente o suficiente que é um carro mais esportivo, eles lançam esse pacote exclusivamente para a Cayenne Coupé. O que abrange esse pacote? Teto de carbono, faz completo sentido num carro de 12 toneladas. Parte do teto interno em alcântara. Bancos que lembram os do Carrera T ou do GT3 Touring, tem uma parte de tecido ali com desenho no meio. Rodas exclusivas e maiores. E mais para frente vão vir os kits Exclusive Manufacture, que vai ter a parte externa também em carbono, vai ter uma parte em Black Piano. Então você vai ter algumas possibilidades ali de configuração a partir de 2020. Então, alguns outros detalhes também em cima disso daí, que o Henrique falou dos vídeos da AutoGefu e AutoGefils. São dois canais, tá na descrição, né? São dois apresentadores basicamente, um é o Thomas, o outro é o Brian. O Thomas, você vê pelo projeto dele falar, ele é alemão, mas os dois programas são apresentados em inglês, né? E como a gente falou, os caras deixavam o carro, né? O Thomas, ele acaba sendo mais específico. Ele, até o vídeo dele, se não me engano, é 50 minutos. Você fala, puta, 50 minutos, cara? Mas é interessante se você quiser conhecer e aprender sobre o carro, né? O Brian, ele já é um pouco mais objetivo. Ele é mais rápido no que ele passa, mas os dois vídeos são... É a mesma empresa, vai... Mas acho que talvez eles querem o AutoGefu, talvez eles vão separar, colocar só alemão, porque eu tô vendo que eles estão colocando uma versão simplificada do AutoGefu no AutoGefil, mas é o mesmo vídeo, só que é um resumo, sabe? Estão fazendo uma edição bem feita sobre isso. O Henrique falou dos preços, nos vídeos deles aí eles falam, num vídeo fala que é 5 mil libras ou 9 mil euros, mais caro que uma Cayenne normal, vai depender do que você tá, no país que você tá, ou os opcionais, ou da versão também mesmo, né? Então o Thomas da AutoGefu, ele fala que assim, se você for pegar os modelos base da Cayenne normal e Cayenne Coupé, a Coupé, como a gente falou, tem alguns opcionais a mais. Mas isso assim, dá a impressão, pelo menos pra mim, que eles querem tentar justificar, né, o carro custar um pouco mais. No meu ponto de vista, eu acho uma cagada. Eu não pagaria 5 mil libras ou 9 mil euros, ou que seja 3 mil dólares a mais, ou 5 que seja, do normal para uma Cayenne Coupé, né? Porque assim, eu vou pensar o que o vendedor vai falar. O papo de vendedor provavelmente vai falar, ah, mas ele realmente é um pouco menos prático, mas ele tem mais opcionais, tem um visual mais esportivo. Aí eu penso, pois é, mas assim, você paga por isso, né, de alguma maneira. Eu penso o seguinte, eu não compraria um carro que tem menos espaço, menos teto, menos porta-mala. E quando é menos porta-malas, eu fui ver, é 50% menos porta-malas, tem metade. Absurdo. Se tem uma Cayenne normal, eu tô pensando, minha esposa gostou, tal, não sei o que, então eu quero trocar a minha, vou pegar a Coupé, mas tem consciência que você vai perder 50% do porta-mala, é meio absurdo isso, tá?
Que mais? O quinto banco, que é o assento do meio, ele é opcional, tá? Na Cayenne normal é de série, na Cayenne SUV, né, que a gente fala. O carro é menos prático e ele é mais caro. Se você perguntar pra mim, mas aí, você acha que vai ficar? Não, eu acho que vai vender muito, porque é novidade. Qualquer novidade, o pessoal gosta e vai pagar por isso, né? E, assim, com certeza, cara. Então, mas vai vender horrores. Vai ter fila. Eu realmente espero isso, né? Então, assim, é uma Cayenne mais esportiva, mais feia, menor e menos práticas. Eu tava olhando no configurador da Cayenne, não no brasileiro fora, mas assim, eu tava... Porque o Thomas tem uma hora que ele coloca os dois carros junto, né? A Cayenne Turbo Coupé e a Cayenne Turbo SUV, né? E eu tava olhando o configurador, porque... Numa tomada que ele fez, coloca as duas Cayennes que tem a mesma roda, só que a medida da mesma roda é diferente. Eu tava até olhando, né? Porque é o seguinte, na Cayenne Coupé, você tem 16 combinações de rodas padrão. Na Cayenne normal você tem 14, então você tem diferença de duas opções a mais, na Cayenne Coupé. Porque assim, as duas rodas que mostram no vídeo, até fui atrás, chama RS Spider o nome da roda. Só que na Cayenne Coupé, essa roda, ela é 21 e na Cayenne... Não, na Cayenne Coupé é 22 e na Cayenne normal é 21. Aí eu fui dar uma olhada, um monte dessas rodas estão disponíveis na Cayenne normal, mas assim, essa é uma roda que não está disponível. Então assim, é uma opção que eles fizeram, né, para não ser, acho que talvez ser os mesmos opcionais. Então alguma opcional está disponível na Coupé, outra na SUV. Eu entendo que é algumas questões de mercado, eu não cheguei a ver cores, se as cores são as mesmas, provavelmente a Cayenne, porque tem a cor lá laranja, né, a Lava Orange, Lava Orange, que é capaz de estar disponível só na Coupé, mas provavelmente alguém no planeta vai pedir um Paint to Sample na Cayenne SUV normal, né? Então essas são algumas questões. Opcional de roda traseira esterçante, assim como a suspensão a ar, né, o PASME aí. O Henrique já tinha falado, a mesma plataforma da Q7, Q8, Touareg e Urus Bentayga. Tem um aerofólio atrás que abre a 90 km por hora para diminuir o arrasto e dar mais downforce, né? Eu acho horrível, mas vai de cada um. Até ele fala num dos vídeos aí que ele... Acho que é no vídeo da CarWow, o cara fala que ele mexe até no consumo de combustível, melhorando o arrasto do carro, né? Agora o Henrique falou outra coisa também do teto. Tem aquele teto de carbono. No press release, eu lembro de ter visto isso quando eu tava falando da Cartigo no Amigos por Carros. O teto de carbono, qual que é a ideia do teto de carbono? É diminuir o centro de gravidade, né? Então o carro, teoricamente, num circuito você vai sentir isso, o carro vai fazer mais curva. Eu não sei se isso vai ser tão considerado, talvez na mão de um piloto, né? Mas como o Corny fala, Gentleman Drive, eu acho muito difícil você conseguir tirar esses alguns centésimos até milésimos de segundo, né? E você olha esse teto de carbono, você vê que ele tem alguns vincos ali. Aquele vinco, se você for olhar, é o mesmo desenho do vinco de um GT3 RS 991. É até dito isso no press release. Se você pegar o press release da Cayenne Coupé, ele fala lá do teto panorâmico, que é um opcional, tal, não sei o quê. Aí você fala, pô, você quer o teto de carbono, você ganha os vincos da mesma coisa que tem o GT3 RS. Aí você olha o teto, assim, eu fiquei olhando e falei, puto, pior que parece o teto mesmo, o mesmo desenho, né? Que mais? Porsche Sport Chrono Package de série nas coupés. Teto panorâmico, é isso aí. Diminui o centro de gravidade, é isso aí. Both have the very same wheel design, this spider wheel design, but here with the Cayenne SUV, those ones here are 21-inch and those ones are the biggest 22-inch. So I think 21 still works very well. Or what would be your take? Eu peguei as brochuras, inclusive esse nome é horrível. Peguei as brochuras aqui no site pelo menos da Porsche do Brasil, e se acertou. Lava Orange não tem no catálogo da Cayenne, mas tem no da Cayenne Coupé. Então você percebe que assim, eles vão deixar o que a Cayenne SUV tinha de, sei lá, viés esportivo, né? Por exemplo, se a gente for pensar naquela turbo roxa que tem aqui, ou então algumas combinações um pouco mais voltadas pro desenho esportivo mesmo. Isso aí saiu de vez do catálogo da Cayenne e agora passou pro catálogo da Cayenne Coupé. Então eles vão pegar assim no apelo esportivo ao máximo, né? Ao máximo que eles conseguirem. Esse vai ser a forma que vai destacar a Cayenne Coupé da Cayenne normal, né? Inclusive, você estava falando do Auto Gear, foi a parte que o Thomas
coloca as duas lá, né, uma de costas para outra, mostra toda a linha lateral. Se você olhar assim, a seção frontal é exatamente a mesma, mas do para-brisa para trás a coisa muda completamente. O ângulo do para-brisa na coupé ele já é maior, então você percebe que ele já é um pouco mais deitado, os vidros são diferentes, a porta dianteira pode até ser a mesma, mas a moldura de vidro ali é diferente, porta traseira completamente diferente, e aí a seção traseira muda também. É o mesmo chassi, mesma frente, então aproveitaram o mesmo capô, mesmo para-choque, mas arco de roda já deve ser diferente para conseguir agrupar essas rodas um pouco maiores, né, acomodar essas rodas um pouco maiores. Por conta do stance também, que ela é 2 centímetros mais largo, também deve ter alguma diferença aí por baixo, mas o carro, a seção frontal é a mesma. Então percebe que essa Porsche não economizou muito num projeto, não. Foi praticamente se desenvolver um carro, não digo 100% novo, mas desenvolver um carro novo. Tiveram que mudar várias coisinhas ali. Trilho de banco que tem na Cayenne SUV Coupé, né, no banco traseiro, que não tem. Trilho do banco traseiro que tem na Cayenne Coupé, mas não tem. Que tem na Cayenne SUV, mas não tem na Cayenne Coupé. Então você pode colocar o banco traseiro um pouco mais para trás, um pouco mais para frente. Na Coupé isso não é, porque o banco é fixo. Ele é de fato deitado mesmo, é uma coisa que frisa bastante no vídeo. Você tem menos espaço para a cabeça. E eu não lembro se a Cayenne SUV se tem esse teto panorâmico de vidro que tem na Coupé, não lembro. Eu acho que tem como opcional, aqui a gente, não lembro se que a gente pegou lá fora tinha. Então, se você for olhar de perfil o design da Urus, ou dos próprias outras plataformas que dividem, tipo Q7, Q8, Touareg, Urus, Bentayga, você olha as fotos de perfis e essa Cayenne Coupé agora, você percebe que a parte de trás, esquece a frente e a traseira, mas aquela parte de trás do caimento, assim, lembra um pouco a Touareg e o Bentayga, sabe? Você percebe que algumas coisas de plataforma não pode ser tão diferente assim, né? Eu tava olhando também nesse perfil dos dois carros, da Coupé e da SUV, eu percebi que a SUV parece que ela tem estágio maior de altura, provavelmente também que é considerado um SUV, né? No vídeo do Brian da AutoGeFeel, acho que é na AutoGeFeel, ele fala que é assim, eles tiveram que mexer no centro de gravidade do carro. Bom, óbvio que a Cayenne, como tem esse caimento, né, ele perde um pouco de teto e tudo mais. Só que ele fala que eles tiveram que mexer na coluna também, porque por conta do caimento, as colunas da Cayenne SUV são um pouco diferentes, então eles tiveram que modificar. Então, assim, você para pra pensar, a gente sempre brinca, né? Quando tem um carro, lança versão conversível, dá um exemplo, das Ferraris da Lamborghini, uma Huracan Spider, uma 488, uma 488 Spider. Só tiraram o teto. Na verdade não é tão simples assim, porque você tem que aumentar a rigidez torsional, você coloca mais peso, porque a ideia do teto ele ajuda, né? Ter mais rigidez torsional, então você tem que colocar, porque as pessoas pensam, não tem o teto, é mais leve. Na verdade não, você tem os motores para colocar a capota, e fora que você tem que mexer na rigidez estrutural no chassi e tudo mais, né? Poucos carros não precisam dessa alteração, como por exemplo os Koenigsegg, o Zonda é assim, o Huayra também, que ele não tem acréscimo de peso, porque como o carro é a plataforma é toda de carbono, então você não precisa ter aumento de rigidez. Também são outros níveis de carro, são carros muito mais caros, né? E eu tava lembrando outra coisa também, quando a BMW trouxe a X6 aqui pro Brasil, o mercado de X5 deu uma micada, né? Eu não sei como é que a Porsche do Brasil vai interpretar isso, ou talvez ela vai ver como uma novidade, já que a Porsche hoje no Brasil é uma subsidiária, né? Hoje você tem a Porsche oficialmente do Brasil, não é mais um importador, não é Stuttgart, né? Hoje você tem vários grupos assim, hoje a Porsche assumiu oficialmente. Então, eu não sei o que a Porsche vai fazer, vou até conversar com o cachorro-quente da fábrica para perguntar se assim, eu imagino que vai vir a Coupé eventualmente. Mas porque é o seguinte, por que eu tô falando da BMW? Não sei se vocês lembram, quando lançou a X6, a X5 tinha já um tremendo sucesso, só que querendo ou não, a X6 deu uma micada na X5. E não só isso, mas nas versões M também. Quando veio a X6M, tinha a X6, é da primeira geração, né? X6M e a X5M. Cara, simplesmente você não via X5M. Aí você ia atrás do dealer, cara, micou, porque o pessoal quer a novidade. Quero design novo, quero a M do design novo. Então assim, você vê X5M dessa primeira, da mesma época da primeira X6, só que assim, acabou caindo um pouco no esquecimento, sabe? Não era a novidade que o pessoal queria, apesar
como eu falei, é um carro maior, tem mais porta-mala, e acabou, você via que você criava uma concorrência dentro da marca. A BMW percebeu isso e acabou optando, não, então a gente só vai trazer X6M na próxima. Depois eu acho que ela fez um estudo bacana até, trouxe inicialmente X6 na geração seguinte, trouxe pouquíssimas unidades da X5M para tentar complementar o mercado, fez sucesso, segurou a X6M e voltou a trazer várias X5M, né? Então, talvez era uma questão que a gente brincava. Então, traz, aqui no Brasil pelo menos, traz um pouco de X6M, os 2 primeiros anos, segura, depois traz 2 anos de X5M para tentar alavancar o mercado. Eu não sei como é que a Porsche, provavelmente ela tem um estudo de mercado referente a isso, se eles vão trazer os dois, porque acaba criando uma concorrência dentro da marca, né? Full disclosure, I don't understand the concept of buying an SUV and having less you. But apparently this has become an incredibly popular craze now that even Porsche has kind of caught on to this whole thing. Essa questão de mercado é complicado porque você acaba criando um canibalismo dentro da própria montadora. Então é difícil a gente prever aqui o que o lançamento... Primeiro assim, o que o lançamento da Macan ia fazer com a Cayenne. Então provou que assim, os 2 modelos conseguem conviver numa boa, dentro da mesma marca, são propostas completamente diferentes. Ótimo, maravilha. Aí agora me surge a Cayenne Coupé. Então começar as vendas da Cayenne Coupé vai fazer com a Cayenne SUV? Né, de cara, assim, dá pra perceber, o brasileiro adora novidade, adora ser o primeiro a ter. Então vai vender horrores esse carro no lançamento. Só que eu sinto que, assim, essa Cayenne Coupé vai tomar muito o público da Cayenne SUV, pelo menos num primeiro momento. Até o pessoal entender a diferença de proposta, né, até definir qual que é o público-alvo para cada um dos 2 carros, e aí também convém ver como que a Porsche do Brasil vai trabalhar o merchandising desse carro aqui, onde vai ser a apresentação, como é que vai ser, quais vão ser as configurações que vão trazer de lançamento para cá. Mas no primeiro momento vai afetar o mercado de Cayenne Coupé, aliás, de Cayenne SUV, não tem como, vai acontecer isso, mas daí para frente a gente não sabe o que vai acontecer. Né? E vale lembrar que assim, vende Cayenne pra caramba aqui, vende muita Cayenne. Até sábado passado a gente tava contando quantas Cayenne da nova a gente viu, assim. Cara, foram umas 5, 6 num dia. Vende muito. Macan vende muito. Então não é segredo para ninguém que vai vender muita Cayenne Coupé quando chegar. Agora a questão é o quanto isso vai afetar de mercado da Cayenne SUV que a gente não sabe. Tá, o William falou da BMW, o que aconteceu, né, com as vendas de X5. E assim que chegar a Q8 aqui, eu já não vejo muito a Q7 na rua, mas assim que chegar a Q8 aqui, aí que deve parar de vender Q7 de vez. Então eu acho que o brasileiro, ele tende aí na novidade, eu acho que o mercado de Cayenne SUV vai dar uma, não digo micada, mas vai cair um pouco o volume, tudo bem que vai compensar no volume de Cayenne Coupé, mas eu acho que vai cair um pouco o volume de Cayenne. A gente vai acabar vendo mais, talvez, Cayenne de entrada, da normal, do que a Coupé, e as completas vê mais a Coupé, né, que é o que acontece com a X5 e X6. X5 você até vê as mais básicas, o diesel, e a X6 você vê mais X6M. Acredito que vai seguir a mesma linha aqui no Brasil. Mas a BMW fez legal nisso daí, porque eu falei isso das M's, mas, por exemplo, enquanto ela estava trazendo a X6M, ela estava trazendo a X5M50D, que é a diesel, né? Isso. É a triturbo diesel, né? Se eu não me engano, acho que é isso. Ficou legal, assim. Então, tipo, eu quero a X5. Então, a X5 que a gente tem, a M, é a 50D, é a diesel. Então, eu achei uma opção bacana, sabe? Que eles fizeram uma saída bem legal dentro da marca. Porque você falou do diesel, eu lembrei de uma outra alternativa que a Cayenne tinha, que é a Hybrid. Sim. Não sei como é que vai ficar na Coupé, se vai vir Hybrid. Talvez tenha Hybrid só na SUV. E aí acho que fica legal. Se você quer um veículo híbrido, você tem que ir para SUV. Se você quer movido a gasolina só, você pode ir na Coupé. Então, num dos vídeos aí, acho que o próprio Thomas, ele fala... Não, foi o Brian. Ele fala que... assim, pelo o que dá a entender que vai ter nas duas. Eu também concordo que seria essa, porque qual que seria a sacada logo de início, se eu tivesse assim? Aqui tem estudo de mercado, os caras têm uma visão muito maior que a gente de mercado, porque precisa ver como é que é no planeta. A gente sabe alguma coisa do Brasil, né?
do que é vendido, porque seria legal, porque o híbrido não tem como, né? Vai ter que ser eventualmente, mas se tiver só na SUV, ok. Aí o que você fazia? Você lançaria a versão GTS só na Coupé, porque eventualmente vai ter a Cayenne GTS, né? Então seria como a GTS é a ideia de uma pegada esportiva, e a ideia da Cayenne Coupé já é um carro assim, um SUV, sabe, que seja para pegada esportiva, então casaria muito mais, sabe? Já que a Porsche soltou totalmente a ideia de continuar com o motor diesel, aliás, vai sair outra bronca aí que saiu, que a Audi, saiu também no Carbus, que a Audi também continua burlando o sistema, vai cair, mas assim, parece que, pelo que eu li na reportagem, a Audi é foda também, né? Esse grupo Volkswagen é demais. Porque eu tava lendo que os caras têm um sistema, olha que os caras são loucos. São 3 computadores dentro do carro, é um para admissão, um para quem... Não, como é que era? É um para admissão, para quem tinha um intermediário. São 3 computadores que manipulam a informação e ele emite um dado que ele polui muito menos que na verdade ele polui. Então foi descoberto isso. Só que é engraçado que você fala, nossa, vamos agora que quebra o grupo mesmo. Mas na reportagem diz que o governo alemão deu um alerta. Olha, arrume isso aí, de novo não dá, né? Sabe, parece que deram um alerta, são mais bonzinhos. Então eles são obrigados a arrumar, porque na reportagem questiona por que o governo não foi mais rígido, sabe? É de meio que chegar, você tá louco, de novo, cara? Você quer quebrar a sua empresa? Porque os caras pagaram multa absurdas, a própria Porsche pagou aí. E ela nem, como é que se fala? Ela nem revidou, nem foi atrás, porque ela sabia que tipo, ó, cara, nem vai recorrer, porque é o seguinte, você perdeu, você vai gastar dinheiro, paga a porra da multa, que fica elas por elas, sabe? Cara, é melhor pra você, não adianta você recorrer, você já perdeu, já foi provado, né? Então, cara, é complicado como é que vai ser esse negócio, vamos ver. Complicado. E os caras são muito bons, né, velho? Porque obrigaram a Volkswagen a comprar vários carros de volta. E aí, tipo, a gente acha que só o brasileiro é esperto, né? Lá fora os caras estavam depenando os carros antes de devolver pra Volkswagen. Pois é. Tirava a porta, capô, pneu... Não, pneu não, que o carro tinha que ir rodando. Mas, tipo, depenava tudo, vendia as peças à parte e a Volkswagen tinha que comprar o carro de volta. É verdade. Foda. E lembrar também, gente, que é o seguinte. Aqui no Brasil, esse motor que atingiu o Dieselgate é o motor que está na Amarok de entrada, 4 cilindros. A V6 é até a ideia da superação do grupo Volkswagen sobre o Dieselgate. Ela colocou 2 cilindros a mais, mexeu na tecnologia do turbo. E eu fiz até uma campanha para a Amarok e realmente o carro é excelente. Só que assim, lá fora, aqui a gente tinha só na Amarok diesel. Só que lá fora você tem Passat, Jetta, Golf, você tem tudo que você imagina de diesel. Então assim, aqui foi pouquíssimo atingido, só que lá fora, cara, você tinha todos os carros com esse motor. Então imagina o prejuízo absurdo, né, que teve. Aproveitando em falar em Volkswagen, nessa ideia que a gente tá falando de BMW, X5, X6, concorrência na própria marca, a Volkswagen ela fez uma coisa assim, interessante aqui no Brasil, porque aqui no Brasil a gente tem a Tiguan All Space, né? Lá fora, assim, primeiro eu tinha visto o Tiguan All Space aqui no Brasil, eu vi a primeira vez e falei, olha, a Touareg nova, quando eu vi na avenida, né, passando assim. Aí eu falei, nossa, mas tá estranho, isso é Touareg? Aí os meninos falaram, não é a Tiguan nova. Eu falei, mas desse tamanho, tá louco? Não, é a Tiguan nova, eles estão trazendo a grandona. Aí eu falei, puta, que cagada, que é isso, cara, sabe? Mas beleza, deixa quieto. Aí eu fui pesquisar e falei, ah tá, tem Tiguan normal e tem Tiguan All Space. O que eles fizeram? A Volkswagen ela não está trazendo mais a Touareg, não existe mais a Touareg nova. Se veio uma ou duas, provavelmente está na diretoria da Volkswagen para estudo de mercado. A Volkswagen optou o quê? Pegar a Tiguan, lançar a versão acima, mais top, que é a All Space, que ela é um pouquinho mais espaçosa, acho que tem até 7 lugares, se eu não me engano, eu não me lembro agora. São 7 lugares. Então o que eles fizeram? A Tiguan é o carro mais barato. Como a nossa moeda não vale nada, acho que vocês têm ideia, apesar que vamos ver se dá uma melhorada agora com a aprovação da Previdência, mas o que eles fizeram? Pega um modelo abaixo, na versão top, a All Space, não traz mais Touareg. O que eles trouxeram agora? T-Cross. Então assim, a T-Cross, entre aspas, é a nova Tiguan de entrada, digamos assim, modo de falar, né? Então é o seguinte, a T-Cross hoje faz meio que o papel da antiga Tiguan normal. Porque lá fora, eu vi na Europa, a Tiguan normal, puta, é tão bonitinha porque ela parece uma T-Cross mais bonita, sabe? Eu falei, olha, Tiguan normal, eu vi várias assim na rua, eu falei, olha, é bonito o carro, eu olhei assim, achei bonito pra caramba.
Mas a Volkswagen, então, trouxe a T-Cross, que é um modelo abaixo, que até tem a opção motor 1.4, acho que é do Golf, tem, a maioria tá vindo tudo com o motor do Polo, né? Do Polo, do Up TSI 1.0 turbo 3 cilindros. Só que lá fora, o que eu ouvi falar que a Volkswagen vai trazer pra cá é a T-Roc, que é o modelo abaixo da T-Cross, que seria tipo, acho que talvez a... Como é que chama? Concorrente da Ford, esqueci, EcoSport. Então vai ser tipo T-Cross, vai ser T-Roc, T-Cross, Tiguan All Space, vai ficar aqui no Brasil. E a Touareg a gente vai perder, né? Porque o carro tá ficando muito caro também. A Touareg, aliás, caiu também no Dieselgate. Acho que vieram unidades diesel aqui da Cayenne anterior com esse motor 4 cilindros. Mas é complicado, né? Então assim, eu entendi o que a Volkswagen fez. Eu só acho uma pena porque assim, a gente foi olhar a T-Cross. Pessoalmente, eu quero andar no carro, mas eu fiquei meio desanimado do que eu vi, sabe? Principalmente pelo preço, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Mas trazendo aqui pra Cayenne de volta, algumas coisas que a gente não falou. Freio de carbono de cerâmica é opcional. Lembrando que na versão turbo, tanto da Cayenne normal quanto da versão coupé, você tem um freio que eles chamam PSCB, né? Que é o Porsche Surface Coated Brake. Esse freio, já falei algumas vezes, é o freio de composto de tungstênio. Ele é diferente do freio de aço. Isso só tem na Cayenne Turbo. Aqui no Brasil você vê com esse freio. Qual que é a ideia dele? Esse Coated Brake, que é um composto de tungstênio, ele é uma evolução do freio de aço. Ele é mais leve. Eu lembro que eu tinha visto no press release. Ele é mais leve, ele produz 30% menos poeira de freio. Você fala, o que é poeira de freio? É meio que tipo, imagina você pegar um caderno, você vai escrever com lápis, aí você vai... nem sei se existe isso ainda, tá? Porque do jeito que o mundo tá tudo com tablet, eu não sei se o pessoal tá usando isso, mas... é meio que tipo, você pega uma folha de papel, você escreve com lápis, aí você vai apagar com a borracha. Aí ele produz aquela poeirinha, né? Que é uma parte apagada, né? Que você até limpa depois. Isso imagina isso a pastilha tocando no disco, então ele cria essa poeira de freio. O Coated Brake, que é esse composto de tungstênio, ele produz 30% menos de poeira de freio. Ele é 30% mais eficiente e dura 30% mais. Então assim, é um freio que a Porsche só colocou inicialmente só na Cayenne Turbo. Até quando eu fui ler o novo 911 que a gente gravou, né, acho que até tinha dito lá nesse NBcast. Falei, deixa eu ver se é o Coated Brake. Mas eles não colocaram o 911, talvez pra tipo... Calma, vamos testar um pouco, apesar que eles colocaram num modelo tipo a Cayenne Turbo, que tem um modelo de alta escala de produção, né? Mas eles colocaram só na Cayenne Turbo, então vamos ver como é que vai ser futuramente. Lembrando que freio de carbono de cerâmica, como eu falei, é opcional, né? Small rear windows can make coupe-style SUVs feel a little bit claustrophobic in the back, but Porsche solved this problem by fitting all Cayenne coupes with a panoramic glass sunroof that has an area of 2 meters squared. However, you can forego the extra light in favour of the optional carbon fibre roof, which lowers the car's centre of gravity and also your bank balance. Falando de opcional também, o que vai ter na Cayenne Coupé é o som Burmeister, né, que vai ser opcional também, igual na Cayenne Turbo. Os faróis com o LED Matrix e o Porsche Dynamic Light System Plus, eu adoro essas siglas, o PDLS Plus, que é aquele direcional. E uma coisa que mostraram também na Cayenne Coupé, que eu não lembro se tinha na Cayenne SUV, é o head-up display, porém que você pode mudar para ter modo esporte. Então ele tem um contagiros, tem a velocidade embaixo. Chama modo Sport Chrono View, né? Eu vi que o Thomas mostrou. Então, deixa eu já aproveitar essa deixa e já falar da minha experiência com a Cayenne nova da Tecart. Cara, eu não vi essa opção, tá? Na Cayenne normal. Mas pelo que foi dito, da maneira que ele falou, tem na normal. Então assim, é uma opçãozinha dentro no heads-up display, né? Que é aquele view que você fica na altura da tua cabeça, assim, você vê como se fosse um projetor para cima, que ele meio que, a gente já falou algumas vezes, mas eu coloco qualquer coisa, uma foto na descrição aí. Ele meio que projeta no vidro assim para cima. É uma sacada genial, tá? Esse negócio aí é um negócio absurdo quando eu vi heads-up display na minha vida, que funcionava tão bem assim. Então ele tem uma opção que mostra o contagir, é meio que eu acho que no modo de tocada mesmo, porque você não precisa baixar os olhos para ver o contagir, você vê no seu horizonte, ele é meio horizonte artificial aquilo, então você consegue ver os gires na troca de marcha, é genial, né? Trazendo a minha experiência na Datacart que a gente pegou lá na Alemanha, é assim, a Cayenne que a gente pegou, ela tinha um interior muito ruim, que é um interior de vovô lá, que ele veio... É uma empresa que chama, acho que é Benz, se eu não me engano,
que faz estofado, é uma empresa especializada. Escreve Benz da mesma maneira que escreve Mercedes-Benz. E tipo, a Tecart ela se especializa muito não só na questão de visual, porque assim, eu não gosto muito do visual da Tecart, acho que eles apelam muito, mas eles mexem em acabamento, sabe, interior, que tem algumas coisas que são incríveis. Os materiais, a gente visitou lá a oficina do Taylor mesmo, né, que é o pessoal dos artesãos trabalhando, conversei um pouco com eles, não sabiam falar inglês, bem legal o pessoal, gostei muito do pessoal lá, a gente foi muito bem recebido. E você olha, sobre de força, então, eles falam, o rapaz que estava com a gente, que inclusive ele trabalhou numa revista, naquela revista Automoto, ele conhecia até a Sabrina Schmidt, esse cara que cuida lá, conversei um tempão com ele sobre ela até, inclusive, e eu perguntei como é que eram os reviews lá na época, tá, ele me explicando e tal. Aí eu perguntei de força, ele falou, cara, esse carro tá com um remap bem por cima, ele tá com uns 40 cavalos a mais da Cayenne Turbo, né, então aquele carro devia estar com uns 600 cavalos, 590. Sinceramente, eu não andei na Cayenne normal, andei na Turbo, mexida, entre parênteses, da Tecart. Então, assim, é insano que anda, mas eu achava que andava mais. Então, acho que tá bem superficial, sabe? O carro tá mais acordado. Mas foi uma Cayenne Turbo. Então, tem no episódio do Amigos por Carros. Na verdade, acho que quem pegou isso daí, acho que foi o Core. Eu não cheguei a gravar, eu gravei o da Macan. O da Macan é um fenômeno, porque eles mexeram na suspensão também. A da Cayenne foi mais... por cima, assim, foi mais questão de acabamento, porque o da Macan GTS Tecart, ele realmente parece um hatch, porque a Cayenne GTS já é insana, a Macan normal já é insana, a Macan GTS é insana normal, essa da Tecart é mais insano ainda, só que assim, lá a rodovia permite, as ruas permitem, né, porque você percebe que o carro é um pouco mais firme. Eu falei, isso aqui em São Paulo vai arrebentar a tua coluna, até falei pro cara, o cara deu risada lá. Mas andando na Cayenne nova, então é impressionante esse câmbio Tiptronic S. Ele é muito bom. Você perguntar, é o melhor câmbio automático que eu andei? Não, o melhor câmbio automático que eu andei tá na X5 e na X6M, que também é ZF. Só que assim, os dois câmbios, então, o próprio PDK mesmo da Porsche é ZF, né? A Porsche trabalha junto com a ZF para desenvolver vários câmbios, né? Não só o PDK de dupla embreagem, mas o automático. Você percebe que ele não responde na hora, mas ele é excelente perto da proposta da Cayenne. A Cayenne não é um carro esportivo, é um carro de família, né? Mas o da X5M e da X6M você percebe que é mais imediato. Mas o que é estranho na Cayenne, que ali eu tive a oportunidade mesmo de sentir a roda traseira esterçante, que é um opcional nesse carro, né? Que a Porsche chama de o eixo esterçante, né? Até no dealer, se você for comprar aqui no Brasil, eles não chamam roda traseira esterçante, chamam o eixo esterçante, né? É interessante que o eixo esterçante é esquisito, cara, porque parece que alguém tá colocando a mão no teu carro ou o controle de estabilidade tá te ajudando a fazer a curva. Você sente que tem uma interferência um pouco diferente, mas se acostuma depois. Agora, a força é insana. Eu fiquei impressionado, mas a Macan é engraçado. Não questão da força, mas a Macan por dirigibilidade me chamou mais atenção do que a Cayenne Turbo. Mas é insano que o carro anda, o que tem de equipamento, o que tem de opcionais aquele carro. Eu fiquei assim, encantado com o carro, que é força. E o Coated Brake, assim, é que é complicado, precisava testar no normal, mas o freio é insano, cara. Pra mim é um freio tão bom quanto o freio de cerâmica, assim, sabe? Só que é um freio mais barato, não custa tanto pra trocar, digamos assim, o disco, né? Então, alguns detalhes a mais aí só pra complementar. A Cayenne Coupé, eles falam que o carro... Eu preciso confirmar esse número, que eu não levei muito fé. Acho que foi o cara da Autogefu, não, do Carwalk, falou que o carro é 25 quilos mais pesado que a Cayenne normal. Será que é isso? Eu também ouvi isso aí. Eu achei estranho, né? E eu acho que tem a ver com o que você falou exatamente da linha do teto. Como a aerodinâmica é diferente, eles têm que dar uma reforçada nas colunas, talvez. Isso deixa o carro um pouco mais pesado. Agora, o que eu ouvi é que é 25 quilos se você optar na Cayenne Coupé pelo Sport Lightweight Package. Se for uma normal, que essa diferença chega a 40, 50. Então, quando não é teto de carbono, aí você pede o teto panorâmico, digamos assim, que ele não abre até, isso, né? Até o pessoal tem falado que, nos reviews aí que tá na descrição, o pessoal fala que de tocada é o melhor SUV coupé, né? Essa da Cayenne aí. In pure design terms, for me, the coupe is an outstanding success. Whether or not you think it justifies the price tag, by the time you've finished adding all the bells and whistles that you want,
Well, that's another question. Já meio que para uma parte final aqui, eles devem, como a gente tinha comentado, eles devem anunciar a versão híbrida, mas eu acho que vai ter nos dois, porque vai ser uma tendência de mercado, porque eventualmente numa próxima geração não vai ter mais versão só, por exemplo, só gasolina, vai ser versão híbrida ou versão elétrica, né? Até no fim desse ano a gente deve ver a Taycan aí, que é seria um sedã da Porsche totalmente elétrico, né? E comentando também sobre a futura versão GTS, que eu acho, se fosse chutar, eu lançaria só na versão coupé, teria mais sentido, né? E talvez uma versão... É legal se eles revivessem aquela versão Transibéria na Cayenne normal pra ter tipo... Ah, você quer uma versão mais extrema off-road? Você vai na SUV. Você quer a versão mais extrema esportiva? Você vai na GTS, que só tem na coupé, né? Porque, como é que era a história? A gente tava olhando... Porque eu tava olhando na Panamera, porque a Panamera normal é Esporte Turismo. Parece que a versão Executive só tem na versão normal, não tem na Esporte Turismo, que tem como é que se fala? Você tem alguns centímetros a mais de pé, né? Seria a versão mais longa, né? Então é uma opção que a Porsche fez. Vamos ver como é que vai ser aí. Tô curioso pra ver o carro, não acho carro bonito, não teria SUV normal, que é um fenômeno mesmo, tá? De força. E é isso aí que eu acho. Eu queria complementar também, falando assim, interior quase nada muda, né, em relação às duas, e eu acho que o interior da Cayenne em termos de SUV ainda é imbatível. O quão bem acabado quantos instrumentos são claros, aquela central de 12 polegadas ali é um espetáculo, aquele console alto. Eu acho que assim, o interior da Cayenne é o interior de SUV mais bonito que eu já vi até hoje, né? Então, eu também teria SUV, não teria coupé. Achei a coupé esquisita, não digo feia, mas achei esquisita, dependendo do ângulo. Não sei. Eu, de fato, teria SUV normal, não teria a coupé, não. Achei meio esquisitinho. Sei lá, parece uma Macan achatada, não sei. Não curti, não. E fora que vai, que eu falei, provavelmente vai ter a Macan Coupé. Eu não duvido absolutamente nada, tá? Pra pegar... Porque eles já comparam a versão Macan já com X3 e X4. Eu não duvido a Porsche anunciar. E é engraçado, né? Tem um trabalho forte nesses Activity Coupé. Você pensa que... Não, é só cortar o teto lá e lança assim. É nada, meu. Os caras pensam realmente... É bem mais complexo. É bem mais complexo. Acho legal a iniciativa porque vende. Não teria, como eu falei, é mais pesada, tem menos 50% do porta-mala menos. Eu acho absurdo isso, sabe? Mas cada um sabe o que faz com o seu dinheiro, tá? Então é isso aí. Vamos finalizar então, Henrique? Vamos. Então, obrigado a todos por ter acompanhado. O Matheus era pra estar aqui, mas deu um cambal na gente. Mais um, né? Falou que ia participar de todos, que não sei o quê. Mas tá bom, então. Então a gente... Estamos anotando, viu? Pois é. Vamos ver se... E é de Porsche, hein? Falou em Nossa, é verdade. Eu não sei se vocês perderam ou se vocês ganharam. Na minha opinião, acho que vocês ganharam dele não tá aqui, mas... Tá bom, então. Então, beleza, então. Valeu, pessoal. Um abraço e até um próximo NBcast. Até. Valeu, até.